Meus amados irmãos, hoje eu quero continuar aquela série de mensagens sobre o Espírito Santo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 3, deixasse aí aberto. Eu quero ler com você um texto do capítulo 3, do verso 1 até o verso 12. Atos 3, do verso 1 até o verso 12, primeira parte do verso 12. E vamos ver o que Deus tem para a gente nessa noite, amém? Diz assim a palavra bendita, a palavra santa. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Repete comigo: por que isso os surpreende? O título da mensagem de hoje: o Espírito Santo é espírito de surpresas. Senhor, fala conosco agora. Derrama a tua glória na minha vida e na vida de todos que aqui estão, e também pela internet, no nome de Jesus, amém. Já fizeram para você baixa só um pouquinho, Rafa. Já fizeram para você uma surpresa perfeita? Festa de aniversário, por exemplo? Já fizeram? Aquela assim, tá tudo belezinha, jóia demais. Que festa surpresa bem preparada, tá tudo dando certo. Um belo dia vem alguém e fala assim: ô fulano, você me perdoa que eu não vou poder vir na sua festa, tá? Que eu vou ter que viajar, então não vai dar. Você me desculpa, tá? E de repente, aquela surpresa foi embora. Chega o dia da festa, todo mundo, surpresa! E você com a cara de árvore, não querendo decepcionar ninguém, mas ao mesmo tempo, sem surpresa nenhuma. Já aconteceu com você? Já aconteceu uma surpresa verdadeira? Não essas que dão errado, mas uma verdadeira. Uma vez, o pessoal aqui da igreja, a igreja ainda era muito pequena, e Deus me deu uma bênção muito grande, através do pastor Ed Hallow, que foi o pastor que começou essa igreja, um missionário americano. E através do pastor, eu vim morar aqui no Nova Ipanema. E o Nova Ipanema é um lugar muito bacana, um baita condomínio aqui pertinho. E aí eu vim morar no Nova Ipanema, e aí eu estava
morando naquele lugar e tal, e a igreja era pequenininha, e a Bianca combinou com eles o seguinte, da igreja inteira vir tomar café comigo. Meus irmãos, até aí tudo bem. O problema é que eles decidiram me tirar da cama. Agora imagina o que é você estar dormindo e entra a igreja inteira, que não era muita coisa, dentro do quarto e começa: parabéns para você nessa data querida. Irmão, até hoje eu não sei se a surpresa foi boa ou ruim. Até hoje eu estou com dúvida, porque assim, mas eu vou descobrir se foi boa ou ruim ainda um dia. Porque na hora que você acorda, você de pijama, todo mundo no seu quarto, você de pijama. Pensa um negócio complicado. Né? Ainda bem que eu não falo palavrão, meus irmãos. Então eu não falei nada demais, eu só falei coisa boa. Meus amados irmãos, foi uma surpresa. Aquela foi surpresa. Eu não esperava por aquilo. Realmente eu não esperava. O que eu quero dizer com isso? Que esse texto também fala de uma surpresa realmente maravilhosa. Uma surpresa que não foi planejada, uma surpresa que não foi divulgada, uma surpresa que o alvo da surpresa jamais poderia imaginar. Um homem paralítico de nascença, aleijado de nascença, ele todos os dias é colocado na porta do templo. Por que ele é colocado ali? Para que ele possa pedir esmolas. Naquela sociedade, uma pessoa paralítica não tem a menor chance de ser um empreendedor e um vencedor. As ruas não são asfaltadas, as calçadas não são cobertas, a pessoa não tem como se locomover, não existe cadeira de rodas, não tem ONG que divulgue o trabalho com alguém que tenha deficiência de andar, ou de ouvir, ou de ver. Não há isso. Não há no SUS um projeto de apoio a essas pessoas, não há centro de fisioterapia para que a pessoa possa almejar uma melhora no seu estado clínico. Não há incentivo das empresas para que as pessoas que têm algum tipo de limitação, mas que são capazes em tantas outras coisas, possam ser absorvidos nas empresas e trabalharem nas empresas. Não é essa visão. Ou seja, a pessoa que ela não consegue se locomover naquela sociedade, ela não tem como vencer. A única expectativa dessa pessoa é: ou a minha família tem para me dar, ou eu tenho que mendigar. No caso desse homem, a família não tem como dar, porque a opção dele foi mendigar. Qual é o alvo da vida dele? O alvo da vida dele é ter uma mendicância hoje melhor do que a de ontem, é ganhar um dinheirinho hoje melhor do que ontem. Quem sabe essa semana ser surpreendido por uma oferta melhor que a da semana passada. Ele está ali na porta do templo esperando exclusivamente esmolas. Mas diz o texto que Pedro e João, eles estão indo para o templo orar, e os dois apóstolos estão indo para o templo orar, e quando chegam de frente ao pátio do templo, o mendigo está lá, e o mendigo vira para eles e fala: dá uma moeda aí, dá um dinheiro aí. Ele só tem uma expectativa: uma moeda, alguns centavos. Mas quando ele pede isso, Pedro sente de Deus algo, João sente de Deus algo, e eles se voltam para aquele paralítico e dizem para ele: olha para a gente. Por que será que pediram para ele olhar? Por que não falaram logo que tinha que falar? No meu modo de entender, disseram para ele: olha para a gente, para que ele se sintonizasse, para que ele percebesse no olhar deles a glória de Deus, para que ele percebesse na vida deles a presença de um algo a mais, para que ele agora tivesse com sua vida totalmente atento ao que seria dito. E aquele homem agora olha para Pedro, e Pedro diz: eu não tenho nem prata nem ouro, eu não tenho como atender a sua simples
simples necessidade de uma esmola. Mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Meus amados irmãos, pensa numa surpresa positiva. O homem é ajudado a levantar, e o homem agora se apoia em Pedro e levanta, e diz o texto que ele sai pulando e saltitando e louvando a Deus. Queridos irmãos, Pedro e João não abriram mão de ir à igreja para orar. Há muitas pessoas que acham que a igreja é desnecessária, que eles podem ser crentes, super crentes sozinhos, que a igreja é cheia de defeito, que os pastores são cheios de defeito, que os irmãos são cheios de defeito, que tudo é isso, que aquilo, que aquilo outro. Ele é o único perfeito, ele é o único bom. Nós vemos 2 apóstolos aqui que não abriram mão de ir para a casa de Deus. Sabe por quê? Porque na ambiência da fé, no contato com os irmãos, no mover que há no ambiente onde pessoas estão com o mesmo objetivo, há algo diferente. Eles poderiam ter orado na casa deles, orado na praia, orado na piscina, orado em cima da árvore, orado dentro de um buraco. Eles poderiam ter orado em cima de uma montanha. Eles preferiram às 3 horas da tarde, na hora nona, ir até a igreja para orar. E quando foram orar, ali eles encontraram um homem que experimentou uma grande surpresa dada pelo Espírito. Por isso hoje, meus irmãos, diante desta situação tão inédita, tão inusitada, eu quero apresentar para você algumas conclusões importantes sobre o relacionamento do mundo com a igreja e da igreja com o Espírito Santo. Conclusões sobre o relacionamento do mundo com a igreja e da igreja com o Espírito Santo. E a primeira coisa que eu quero afirmar está no versículo 1. Porque no versículo 1 nós vemos que Pedro e João, diz o texto, estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Meus amados irmãos, a primeira conclusão que eu tiro daqui é que é inadmissível que um cristão não viva grandes expectativas com Deus. É inadmissível que alguém que diz que é cristão, que conheceu a Cristo como Senhor e Salvador, não viva grandes expectativas com Deus. Mas pastor, por que você está dizendo isso? Porque a grande pergunta aqui é: por que 2 homens foram orar 3 horas da tarde no templo? Foram orar para cumprir o ritual? Foram orar porque não tinham o que fazer? Foram orar para aparecer? A gente ora. Foram orar porque ganhariam algum dinheiro por causa disso? Por que Pedro e João foram orar? Eles foram orar porque eram gratos a Deus pelo que tinham. Eles foram orar porque queriam mais do Espírito de Deus sobre suas vidas. Eles foram orar porque reconheciam que as bênçãos de Deus só viriam sobre suas vidas se fosse pela misericórdia, pela ação e pela graça de Deus. Eles foram orar por gratidão, por comunhão e por dependência da provisão de Deus. Quem vai orar, não vai orar para passar o tempo, não vai orar para ficar lá um tempinho de transe. É o meu encontro comigo mesmo, consigo mesmo, uma ova. É um encontro com o Todo-Poderoso. É uma reunião com o Altíssimo. É uma conversa com o Eterno. Quem vai orar não pode ter uma expectativa de algo pequeno. Quem vai orar não pode achar que está orando para as paredes e para passar um tempo e para cumprir uma obrigação religiosa. Quem vai orar precisa acreditar que coisas sobrenaturais,
grandiosas estão para acontecer. Você crê nisso? É impressionante como nós nos conformamos com nossos filhos fora da igreja. É impressionante como nós nos conformamos com uma crise no nosso casamento que se arrasta 2, 3, 4, 5 anos. É impressionante como nós nos acomodamos com uma empresa que a gente tem um tempão e que não sai daquela situação. Estamos levando para onde? É inacreditável como a gente aceita a situação de uma tristeza, está sempre batendo na porta, e a gente nunca supera essa fase, nunca vira essa página, e está sempre uma tristeza dizendo: olha, você não vai ser feliz. E no dia de domingo, que chove então, quando bate aquela água da chuva na janela, e correm junto às lágrimas, dizendo: amanhã começa tudo de novo. É inadmissível que a gente vá orar e continue achando que isso é normal. Meus amados irmãos, quais são os seus sonhos? Se os seus sonhos são medíocres, o seu Deus é medíocre. Se o seu Deus é poderoso, me faça um favor, vá fazendo a revisão dos seus sonhos à luz da grandeza do Deus que você sabe que existe. Vá revisando os seus sonhos à luz do entendimento de que um Deus que manda o Filho dele morrer por você na cruz, acha em você significado, acha em você valor, e você não pode mais aceitar que as coisas aconteçam na normalidade. Você vai perdendo, perda, e os filhos se perdendo, e todo mundo se perdendo, e a coisa não acontece, e a paz vai embora, e você acha que é normal. É a crise, é uma crise não, é um momento de fé que você tem que ter, é uma oração de fervor que você tem que alcançar, é uma nova etapa com Deus que você tem que atingir. Quem ora, espera coisa grande do Deus de toda grandeza. Se teu Deus te deu a vitória sobre a morte, qual é a vitória que não pode te dar? Quando você aceitou Jesus, Ele te deu a vitória sobre a morte. Qual é a vitória que Ele não pode te dar? Me fala, qual é a vitória que um Deus que me deu a vitória sobre a morte, a eternidade, quando eu recebi a Cristo? Qual é a vitória que Ele não pode me dar? Ele pode me dar qualquer vitória. Primeira afirmação de hoje, sobre a relação do mundo com a igreja e da igreja com o Espírito Santo. É inadmissível que um cristão não viva grandes expectativas com Deus. Mas no versículo 2, nós lemos mais uma coisa importante. Nós lemos: estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, para pedir esmolas aos que entravam no templo para adorar. Todo dia era colocado ali um paralítico para pedir esmolas a quem entrava no templo. A minha pergunta é: qual é a conclusão que a gente pode tirar aqui? A segunda conclusão é que é normal o mundo ter expectativas de boas ações dos servos de Deus. É normal. Ah, mas o pessoal cobra muito do crente. Quando faz coisa errada o ímpio, ninguém fala nada. Quando faz a coisa errada o cara lá de outra religião, ninguém fala nada. Quando é evangélico, sai logo na capa do jornal: pastor aprontou, igreja evangélica aprontou. Por que isso? Porque é normal. É normal. A pergunta é: por que não botaram o paralítico na porta lá da boate? Porque quem vai para a boate não está nem aí para paralítico. Por que não botaram na porta do samba, na porta do funk?
Por que não botaram na porta lá da ordem dos advogados, da ordem dos engenheiros, da ordem dos médicos, da ordem do que for? Por que não botaram na porta da prefeitura? Por que não botaram lá na porta do partido? Por que botaram na porta do templo? Sabe por quê? Porque a expectativa é que gente que busca a Deus tenha um coração generoso para ajudar quem precisa. Meus irmãos, nós já estamos com 3 carretas lotadas. Só que uma carreta está lotada, o resto é só água, falta carreta. Eu preciso de 2 carretas para levar as águas para Valadares. Nós temos mais de 35 mil litros de água aí para mandar. Não traga mais água enquanto eu não tiver essas despachadas. Não traga mais água. Eu preciso despachar. Já vamos despachar amanhã de manhã, primeira carreta. E agora o pastor falou: pastor, pede para não trazer água agora não. Vamos despachar mais 2 carretas. Eu preciso de mais 2 carretas. Você tem 2 carretas para ajudar a gente a mandar água para quem precisa. Então não vamos mandar. Sabe o que é isso? O mundo espera da gente a generosidade. Mais de 35 mil litros de água essa igreja levantou em poucos dias. E isso é só o começo. O que eles precisarem nós vamos mandar. O que eles precisarem nós vamos mandar. É normal isso. Ah, pastor, mas o mundo diz para mim assim: pode fazer, não tem nada a ver. Pode fazer, não tem nada a ver. O que tem você tomar uma caipirinha com a galera? Não tem nada a ver. O que tem você pegar a sua namoradinha e ter uma vida suja com ela? Não tem nada a ver. O que tem você fazer isso, aquilo? Não tem nada a ver. Mentira. Eles sabem que tem a ver. Mentira. Eles vão dizer para você: faz que não tem nada a ver. Quando você fizer, joga na sua cara. Você, hein? Que crente mais cretino. Que crente mais sem vergonha. Um dia, um jogador de futebol, amigo meu, me contou a seguinte história. Ele falou que um outro jogador, muito gaiato, estava esse irmão que é um servo fiel, esse jogador que é gaiato, e estava também um outro jogador que se dizia evangélico, mas com a vida bem sujinha. E ele falou assim, apontou para o jogador que era servo de Deus mesmo, e falou assim: esse aqui é Jesus, esse aqui é Judas. O mundo sabe separar o trigo do joio, filho. O mundo sabe, o mundo fala: não tem nada a ver, pode fazer, não é problema nenhum. Eles falam da boca para fora, eles esperam de você o melhor. Um dia foram entrevistar um repórter da Globo muito famoso. Perguntaram para ele: por que quando é evangélico vocês detonam? Que quando é católico não fala nada, quando é espírita não fala nada, quando é macumbeiro não fala nada, quando é sessionoia não fala nada, quando é não sei o que lá não fala nada, quando é evangélico vocês detonam? Sabe o que ele falou? Um cara que se diz ateu, porque de vocês não se espera isso. De vocês não se espera. Meus amados irmãos, o homem paralítico precisava de ajuda, mas por que colocaram na porta do templo? Porque as pessoas têm expectativas que nós que buscamos a casa de Deus, nós que conhecemos a Deus, vamos ter compaixão no olhar. Compaixão no olhar. Eu fui fazer um casamento ontem, cheguei lá e encontrei uma menina que ela não está frequentando a igreja, está sumida da igreja. Eu virei e falei assim: aquela menina ali está sumida da igreja, não está? Aí fizeram para mim assim: tá, pastor. Eu cheguei perto dela: ô minha filha, por que você sumiu? Ela olhou no meu olhar e falou assim: pastor, não me olha com esse olhar, porque eu não aguento. Começou a chorar. Ela prefere um olhar de recriminação do que um olhar de paixão. Ela preferiu talvez um olhar de acusação do que um olhar de amor, dizendo: filha, o que você está fazendo com a sua vida? Nós te amamos, nós estamos aqui, não importa que besteira que você fez, por que caminho você foi, nós te amamos e não abrimos mão de você. Meus amados irmãos, o nosso Deus está declarando hoje que é normal o mundo esperar algo de nós. O mundo espera. Por isso que em Romanos capítulo 8 versículo 19 vai dizer: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados.
Eles esperam que você se revele na faculdade, que você se revele no condomínio, que você que é médico se revele no consultório diante dos seus pacientes, que você que é médico se revele no centro cirúrgico diante do anestesista, diante do instrumentador, diante do enfermeiro, dizendo aqui, ó, nós vamos trabalhar, mas eu vou pedir a Deus que nos abençoe. Eu não vou trabalhar numa equipe com um cara que mistura fé e trabalho, então pode seguir. Quem manda aqui sou eu, Zé Ruela. Gente que bota a cara, gente que declara o seu amor a Deus, a sua dependência de Deus, gente que se expõe, gente que grita, gente que declara. Meus amados irmãos, nós não podemos abrir mão de viver algo que o mundo espera. Eles esperam que nós ofereçamos a eles as palavras e os gestos que precisam. Mas em terceiro e último lugar, no versículo 6 eu vejo uma coisa interessante. No versículo 6 eu leio: disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Eu pergunto, qual é a dúvida que Pedro tem que Deus vai operar um milagre? Como é que foi essa oração? Senhor, se o Senhor quiser, se for o dia, se de repente rolar, se hoje o Senhor não estiver muito ocupado, então bota esse homem para andar. Você sabe por que Pedro foi muito claro em dizer, em nome de Jesus o Nazareno? Não é levanta não, é ande. Levanta e faz logo tudo, sem fisioterapia, RPG e pilates. Faz logo tudo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo falou para ele: pode fazer o que eu quero fazer agora. A terceira afirmação, a terceira conclusão que eu tenho sobre a relação que nós temos do mundo com a igreja e da igreja com o Espírito Santo, é que podemos ter expectativas de surpreender as pessoas do mundo, se tivermos sintonia com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é espírito de surpresa. Ele diz, em nome de Jesus Nazareno. Ele não falou, eu tenho o dom de cura, eu sou o cara da cura. Eu acho um absurdo alguém achar que tem o dom da cura. Deus é que define a hora que Ele vai ministrar. Ele não é nosso servo. Se Ele quiser, Ele usa mais uma pessoa que ela acredita nisso, ela milita nessa área. Mas se Deus não quiser, pode a pessoa que mais crê em cura orar um ano inteiro, não ter uma cura. Ele disse, em nome de Jesus o Nazareno. O Espírito me falou, em nome dele, ande. Não teve jeito, ele levantou. Gente, o Espírito Santo é surpreendedor. E sabe a boa novidade? É que Ele quer que você seja a surpresa do mundo. O Espírito Santo quer que você surpreenda as pessoas com a glória dEle. Pastor, então por que não acontece? Não acontece porque nós não vamos na hora nona orar. 3 vezes ao dia pelo menos eles iam à oração. O texto do capítulo 4 diz que um dia eles foram orar e oraram até o lugar tremer. A vida deles era uma vida de busca a Deus e de sintonia com Deus. Então quando Deus falava, ora agora, que agora eu vou fazer, eles oravam, acontecia, não tinha como não dar certo. Quando o Espírito falava, olha, vá até lá, e eles iam, lá acontecia. Por quê? Porque o Espírito que mandou ir.
Meus amados irmãos, podemos ter expectativas de surpreender as pessoas do mundo se tivermos sintonia com o Espírito Santo. Pedro não teve dúvida. E diante da palavra de Pedro, o homem não teve dúvida. Quando a convicção está em nós, quem nos ouve vê a convicção. Um dia um homem falou para mim: pastor, eu ainda não creio no que você crê, mas uma coisa eu quero te falar. O quê? Eu gosto de ouvir, porque você acredita no que fala. Eu nunca esqueci daquilo. Ele disse: eu ainda não creio como você, mas eu quero te ouvir, eu gosto de ouvir, porque você acredita no que diz. Meus amados irmãos, o paralítico só almejava uma esmola, ganhou pernas de atleta. Eu só queria uma igreja, Deus me deu uma grande família. Quando nós perdemos a nossa primeira gravidez, eu e Bianca, eu só queria um filho, Deus me deu 2. Muitas vezes a gente almeja uma coisa, acontece algo tão maior, tão mais lindo. O Espírito Santo é surpreendedor, mas ele não surpreende ninguém do acaso. Ele usa o seu povo que crê para surpreender. Quantas vezes que você passou por um enfermo e o Espírito Santo fala assim: ora agora que eu curo agora, mas você estava muito ocupado, tinha uma negociação, tinha uma fatura para pagar, tinha um zap para responder, tinha um periscope para ver, não deu tempo de sintonizar com o Espírito Santo e orar e ver alguém enfermo levantar na sua frente. Quantas vezes uma pessoa no trabalho estava extremamente amargurada e triste, e o Espírito Santo falou assim: vira para ele e fala que o Espírito Santo tem uma alegria nova para a vida dele. Mas você não estava podendo compreender, era muita coisa na cabeça, era muita preocupação, era muita agitação, e você não falou nada, e aquela pessoa continuou sem ouvir o que Deus queria falar, e um casamento acabou, e alguém se matou. Será que você quer ser aquela pessoa que às vezes 3 da manhã vai acordar do nada, e você tem um sono pesado, e o Espírito Santo fala assim: Carlos, você, meu Deus, ligar para o Carlos, e você liga para aquele colega de trabalho chamado Carlos, e você liga 3 da manhã pensando, ele vai me xingar, e quando você dá o primeiro toque, ele atende o telefone, você fala: Carlos, só liguei para falar para você que Deus me incomodou para te ligar. E do outro lado da linha você vai ouvir: foi Deus mesmo. Agora eu acredito que Deus existe. Eu estou aqui no parapeito do meu prédio para me jogar. A surpresa do Espírito, esse Espírito surpreendedor, é você. Tem nome, é você. É você. Ele quer surpreender a nossa sociedade. Um dia eu falava na igreja: olha, esse ano nós vamos comprar uma sede nova. A gente estava tão apertado, não tinha como. Um dia um homem bateu no meu ombro e falou: não quer comprar minha propriedade não? É nessa terra que nós estamos pisando hoje. O Espírito Santo nos surpreende. Estava dentro de casa a pessoa que ia vender para a gente, não estava na rua onde eu procurei, não estava nas imobiliárias aonde eu procurei, não estava nos jornais, nos sites onde eu procurei, estava dentro de casa a resposta do Senhor. O Espírito Santo quer surpreender você, e surpreender a partir de você. Ele continua falando. Um dia desse, eu fui orar numa empresa aqui na Barra, pertinho aqui. O irmão falou: pastor, estou começando uma sociedade, você pode ir lá orar? Eu falei: vou sim. Fui lá orar, muito pertinho aqui, fui lá. Meus irmãos, senti um negócio esquisito, senti um clima, eu não senti paz não, assim, mas a decisão é sua,
Você que tem que responder. O Espírito que fala comigo, fala com você. Eu não sou o homem que entende o Espírito Santo para todo mundo. Eu não sou cartomante gospel, meu irmão. O Espírito fala comigo, fala contigo. Mas, meu irmão, assim, está esquisito. O clima não está bom. Eu não senti, assim, um olhar de parceria, de amizade, de carinho. Com menos de 2 semanas, aquele irmão me ligou e falou assim: pastor, o senhor tinha razão. Falei: o que foi? Pastor, eu já botei 50 mil reais nesse negócio. Eu ia tomar um prejuízo muito maior, ia tomar um cano danado, pastor. Ninguém ali queria ser parceiro. Não estavam comigo, só queriam as facilidades que eu podia oferecer. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo age, o Espírito Santo promove, o Espírito Santo transforma. Mas se nós estivermos conectados com Ele, nós podemos esperar que surpresas virão sobre o mundo através das nossas vidas. Você já pensou que o Espírito de Deus já quis curar, já quis transformar, já quis se revelar para alguém e você se calou, você não agiu, você não fez? Você já teve uma guerra interior, um dia que você falou assim: eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, e você não fez? Um dia que você falou assim: eu tenho que dar uma oferta para essa pessoa, eu tenho que ajudar essa pessoa, eu tenho que ligar para alguém, e depois você viu que a sua ajuda teria sido um milagre na vida de alguém, e você viu que aquela oportunidade já foi embora, não tem mais jeito. Chega de jogar fora as oportunidades de ser surpresa do Espírito na vida das pessoas. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer de forma muito clara que nessa passagem nós podemos concluir que é inadmissível que um cristão não viva grandes expectativas com Deus. Segundo, é normal que o mundo tenha expectativas de boas ações da gente. Eles estão olhando na gente, eles estão de olho na gente. Mas em terceiro lugar, nós podemos concluir que podemos ter expectativas de surpreender as pessoas do mundo, se tivermos sintonia com o Espírito Santo. Quero concluir contando uma breve história. Um missionário saía de uma tribo e ele ia até a cidade, comprava algumas coisas e trazia para a tribo. Um belo dia, aquele missionário saiu como sempre fez, mas um índio da tribo tinha planejado matar o missionário no caminho e roubar o dinheiro. Nesse dia, o índio foi para roubar, voltou para a tribo e acabou contando para um de seus amigos: rapaz, eu ia roubar o missionário e matar o missionário, mas ele sempre vai sozinho para a cidade. Hoje ele foi com 26 pessoas. A história chegou até um homem, um líder religioso lá da tribo, um homem que naquele dia havia sentido o coração o desejo de orar pelo missionário, mas ao invés de orar sozinho, ele chamou outros homens, e ele falou: quem são os homens aqui que oraram comigo pelo missionário hoje? E quando eles ficaram de pé, eram 26 homens. Para cada intercessor, Deus mandou um anjo. Para cada intercessor, Deus mandou um protetor. Quando você está sintonizado com o Espírito, você não tem limite para o que possa ser e fazer, em nome do teu Senhor Jesus. No versículo 7 e 8, acontece um negócio muito interessante. Vamos ler para a gente concluir? No versículo 7 e 8 a gente lê assim: segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele precisou de ajuda para levantar. Não é porque o milagre foi decretado que a pessoa não continua precisando de ajuda.
Não é porque o Senhor a salvou que ela não precisa de discipulado. Não é porque o Senhor a resgatou que ela não continua precisando do seu perdão, da sua intercessão, da sua ligação, do seu apoio. Ele precisou de apoio, mas depois que ele viu que a canelinha firmou, que o joelho firmou, diz o texto, algo tremendo, versículo 8, e de um salto pôs-se em pé, e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Eles estavam saltando, louvando, pulando, dizendo: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Você sabe por que ele saltou? Porque quando ele soltou, todo mundo viu o que Deus fez. Se ele fosse curado e ficasse num cantinho, ninguém veria o que o Senhor acabara de operar. Quando ele saltou, pulou, rodopiou, cantou, aí todo mundo falou: mas não é o aleijado? Não é ele? Que história é essa? Que loucura é essa? Não é possível. Pinga colírio no meu olho, pinga renu no meu olho. Não é possível. Que negócio é esse? É ele mesmo, é ele. O que houve? Cara, tinha 2 homens aí, aqueles caras que andavam com Jesus. Rapaz, os caras viraram e falaram para ele: em nome de Jesus, levanta. O cara não levantou, cara. Diz o texto que a multidão começou a glorificar a Deus. Quando você é surpresa do Espírito, o Espírito começa a surpreender os corações ao redor. Isso vai de surpresa em surpresa, surpresa em surpresa. Cada pessoa que era surpreendida começava a glorificar, mas o surpreendido começava a glorificar, mas o surpreendido começava a glorificar, e aí virou um grande mover de Deus. Meus amados irmãos, infelizmente, muitos crentes ainda estão vivendo uma vida sem sintonia com o Espírito, sem vida de oração, sem leitura diária, apaixonada pela palavra, sem lágrimas nos olhos. Meus amados irmãos, ontem eu estava numa pizzaria, acabou aqui, a minha irmã estava com meus sobrinhos, numa pizzaria aqui na Barra, já era meia-noite e pouco, eu cheguei lá. Aí quando eu estou lá do lado, na mesa do lado, o pessoal vai, e 1, e 2, e 3, parabéns para você. Eu levantei da minha mesa e fui lá: quem é que está fazendo aniversário aí? Sou eu. Que Deus te abençoe, que Deus faça algo novo na sua vida, que Deus multiplique as bênçãos do seu coração, que Deus dê respostas para a sua caminhada, em nome de Jesus. O que dói isso? Quantas vezes indo almoçar ou jantar no restaurante, e aí eu pergunto o nome do garçom, eu falo: qual é o seu nome? Ele fala: Antônio. Antônio, beleza, cara. Antônio, eu vou orar agora agradecendo a comida. Eu posso orar por você? Nunca um garçom de olho no 10% falou não para mim. Nunca. E aí eu oro simples assim, eu falo: Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, pelo carinho do Antônio de me servir aqui, essa comida tão gostosa. Às vezes nem está tão carinhoso não, mas eu já profetizo. Eu queria te agradecer, e eu queria te pedir, Senhor, que o Senhor abençoasse a vida do Antônio, que o Senhor abençoasse a vida da esposa dele, dos filhos dele, da casa dele. Eu queria te pedir, Senhor, que o Senhor abrisse as portas sobre ele. Eu não sei se ele está aqui me servindo, mas está cheio de problema, mas o Senhor sabe. O Senhor pode visitar a vida dele, o Senhor pode mostrar a luz para o caminho dele, porque a tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e a luz para o nosso caminho. Abençoa esse homem que me serve, em nome de Jesus, amém. Quantas vezes, quando eu termino essa oração, eu olho para os Antônios, para os Carlos, para os Josués da vida,
E eu vejo lágrimas nos olhos. E aquelas cafungadas. Será que nós vamos continuar negando oração às pessoas? Será que nós vamos continuar negando a oportunidade deles verem a glória de Deus? Será que nós vamos continuar evitando que eles compreendam que o Espírito Santo os ama e tem um plano lindo para a vida deles? Será que nós vamos continuar correndo só atrás do dinheiro, dos negócios, das roupas, dos carros, das decorações, das viagens, e vamos ignorar que nós temos que ter sintonia com o Espírito, vida com o Espírito, para sermos a surpresa do Espírito surpreendedor? Concluo essa mensagem dizendo que nós somos a sinalização do reino de Deus nesse mundo, irmãos. Deus não tem plano B. O plano de Deus é a igreja. Ou a gente funciona, ou acabou. Vivemos uma crise sem precedentes no mundo. O horror toma conta da Europa. Ninguém entra no metrô em paz, ninguém entra no supermercado em paz, ninguém assiste um jogo de futebol em paz. Os grupos muçulmanos estão desafiando as autoridades, estão fazendo reuniões fora das mesquitas, em plenas ruas de Paris, enfrentando a polícia não faz nada com medo que possa acontecer. Qualquer igreja evangélica, católica, que faça uma coisa dessas, fora de uma igreja lá, será recriminada imediatamente pelas autoridades, porque em Paris é proibido qualquer tipo de culto em lugar público. Eles estão indo para a rua e fazendo isso, afrontando, torcendo para alguém tentar se meter. As meninas que o Estado Islâmico está, meus irmãos, confiscando, estão sendo vendidas como escravas sexuais. Meninas de 9 anos, 8 anos, 10 anos. Uma crise no comportamento. Um dia desse, um cara falou para mim: não, aqui no Brasil está acontecendo isso tudo, mas o outro presidente também fez. Então agora te nivela por baixo. Um rouba, o outro também pode roubar. Nós nunca vamos dar um basta dizendo ninguém mais rouba. A gente tem que nivelar por baixo. A gente agora aceita. Não, mas todo mundo faz, mas a filha do todo mundo é a tua filha. A filha de todo mundo é a tua filha. Porque para todo mundo vale, mas para tua filha está valendo mesmo? Você quer para tua filha o caminho que as filhas de todo mundo estão tendo? Os namorados pegam, usam, abusam, transa com a filha dentro do quarto, na frente dos pais. Um belo dia, ele vai numa outra festa, acha uma mais bonita que a sua filha, dá-lhe um pontapé no traseiro dela, e ela entra em depressão e pede para se matar. Se joga de um prédio da Zona Sul, que toda semana alguém se joga. Um mundo perdido, e a esperança existe, e a esperança chegou. A esperança é a igreja, a esperança somos nós, e nós vamos mudar o mundo. Nós vamos amar esses povos, nós vamos amar essa gente, nós vamos levar a sinalização do reino. Deus pode contar com você. Curve a sua cabeça. E eu quero perguntar nesse momento, se tem alguém aqui que nessa noite foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, e você reconhece que você ainda não vive essa sintonia com o Espírito Santo, mas hoje à noite você quer viver isso, você quer andar com o Espírito Santo, você quer que o Espírito Santo conduza a sua vida, você quer surpreender pessoas por ouvir a voz do Espírito e fazer o que o Espírito está conduzindo. A partir de hoje você quer uma nova etapa. Meus irmãos, o culto da manhã está lotando quase tudo já. Esse culto aqui está um pouquinho mais vazio, mas já era para estar tudo lotado. Bastava que a gente fosse sinal do reino nessa semana agora. A gente lota esse tempo todinho, semana que vem, se a gente quiser. Mas pastor, e aí, como é que vai ser? Como é que vai ser? Deus dará o caminho. A gente muda essa cidade,
a gente muda os nossos governantes, a gente muda o caráter dessa cidade, a gente muda, a gente tem o poder de Deus na nossa vida, nós temos autoridade para falar, levanta. E aí o policial vai levantar, o político vai levantar, o juiz vai levantar, o médico vai levantar, o pastor vai levantar, o missionário vai levantar, todo mundo que caiu vai levantar. Mas você já tem esse Jesus na sua vida? Ele já é o rei da sua vida? Você vive uma vida de sintonia com o Espírito Santo? Não? Quer hoje entregar sua vida a Jesus, começar uma nova vida com Ele? Quer hoje começar uma sintonia real com o Espírito Santo de Deus? Ouvir a voz dEle? Para os seus negócios, para a sua família, para o seu trabalho, para o conselho do seu filho, para a orientação da sua filha, para um objetivo novo, para um sonho novo. É inadmissível você sonhar coisa pequena, se o teu Deus é grande. Eu quero que nesse momento você curva a sua cabeça e hoje você ore comigo, se você quer começar uma nova etapa com Jesus, entregando o seu coração e sua vida a Jesus. Repita comigo agora, diga: Senhor meu Deus, nessa noite, eu quero começar uma nova vida com Jesus, eu quero começar um novo plano com Jesus, eu quero que Ele encha a minha vida, eu quero poder dizer em nome de Jesus o Nazareno, anda, levanta, reconcilia, perdoa, eu quero poder afirmar aquilo que o Espírito quer fazer, porque quando eu afirmar vai acontecer, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter transformação, vai ter restauração, vai ter perdão, vai ter amor. Eu não vim a esse mundo para não pensar em coisas grandes com Deus. Eu reconheço isso hoje. E eu quero Jesus direcionando os meus novos planos e sonhos. Em nome de Jesus eu me entrego a Ele com o perdão dos meus pecados. Eu reconheço que sou um pecador, mas em Jesus eu tenho perdão. E é no nome dEle que eu oro. Amém. A igreja continua de cabeça baixa. Eu quero perguntar: quantos aqui nesta noite fizeram essa oração comigo dizendo: eu quero uma nova vida com Jesus? Se você fez esta oração comigo, levante bem alto a sua mão onde você está. Eu quero orar em seu favor. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Pode baixar a mão. Tem mais alguém que levantou a sua mão dizendo: eu quero uma nova vida com Jesus, pastor, eu quero um novo plano com Jesus? Levante bem alto a sua mão, eu quero orar por você. Deus abençoe, pode baixar a mão. Há mais alguém? Há mais alguma pessoa? Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe. Glória a Jesus. Deus abençoe, Deus te abençoe, querida. Há mais alguém hoje dizendo: eu quero Jesus como Senhor da minha vida? Levante bem alto a sua mão. Deus te abençoe, querida. Glória a Deus. É uma decisão muito importante, só você pode tomar. Só você pode tomar. Ele quer sintonia com você. Pastor, eu não orei não, mas eu quero. Eu não orei na hora que o Senhor pediu para orar não, mas eu estou orando agora. Eu quero Jesus como Rei da minha vida, vou viver para Ele. Levante bem alto a sua mão e abaixo em seguida. Deus abençoe. Há mais alguém que não levantou a mão ainda? Mais alguém? Deus abençoe. Pode baixar a mão. Tem mais alguém que não levantou a mão ainda? Deus te abençoe, querida. Glória a Deus. Mais alguma pessoa dizendo de todo o coração: Deus abençoe, Deus abençoe. O Senhor está falando com você, então diga: Senhor, eu quero. Eu quero. Se você disser eu quero, Ele vai dizer: eu sempre quis. Se você disser eu quero, você entendeu? O Senhor vai dizer: eu sempre te quis, pertinho de mim, mas junto de mim. Há mais alguém? Levante bem alto a sua mão e abaixe em seguida. Eu quero orar por você. Mais alguém? Eu queria convidar todos que levantaram a mão para um desafio de fé. Aquele paralítico foi para o meio da igreja pulando, saltando. Eu só vou te pedir para você vir aqui para frente da igreja andando. Se quiser vir saltando e louvando, pode vir também. Queria que você visse para cá, porque os pastores e líderes da igreja vão estar aqui para orar pela sua vida. Nós vamos terminar esse culto clamando a Deus em seu favor. Quero que você deixe seu lugar agora e venha corajosamente, como aquele paralítico que andou. Sua vida vai andar. Sua vida vai andar. Seus planos vão andar. Deixe o seu lugar e venha aqui corajosamente agora. Pode deixar. Pode deixar o seu lugar. Por favor, os líderes de célula venham todos, porque é muita gente. Os líderes de célula venham todos, rapidamente, para orar por essas pessoas preciosas. Pode vir. Outra vez, diante
mais alguém? Pode vir. Mais alguém? Igreja, falta 2 minutos para 9 horas, que é a hora que eu vou acabar o culto. Eu tô fera agora, hein? Eu tô fera agora, hein? Então, vem para cá, você que levantou sua mão, nós vamos orar por você. Pode vir, pode vir. Pastor, estou afastado da igreja, quero voltar para Jesus. Quero voltar para Jesus, deixa o seu lugar, vem para cá, nós vamos orar por você. Quer voltar para Jesus? Volta hoje. Semana que vem eu volto. Não, semana que vem não, agora, hoje. Hoje é o dia de você se ajustar com o teu Deus. Você é a surpresa do Espírito. Lugar, eu venho me derramar. Mais alguém? Pode vir. Mais alguém começando a nova vida com Jesus? Pode vir, está vindo aqui da direita, ó. Aqui, ó. Me derramar. Olha aqui o meu jovem amigo aqui, ó. Aqui, ó. Me derramar. Dizer que és bom, eu venho me derramar. Dizer que te amo. Há mais alguém? Dizer te preciso. Me derramar. Deixa o seu lugar. Mais alguém querendo começar uma nova vida com Jesus? Irmão, não há necessidade de sair agora, falta 1 minuto. Não há necessidade de sair agora, falta 1 minuto para acabar o culto. Eu estou na hora. Eu estou no horário, irmãos. Não há necessidade de sair agora. Quero pedir agora que toda a igreja estenda as mãos em direção a esse altar. Eu queria dizer para você que está aqui na frente, a igreja inteira agora vai estender as mãos sobre vocês. Nós vamos levantar um clamor pela sua vida. Hoje a surpresa do Espírito começa na sua vida. Quem pode dar um glória a Deus? Amém? Falando em surpresa, o irmão Ricardo me surpreendeu de novo. Falta só mais uma carreta, pois eu estou disponibilizando amanhã uma carreta truncada para levar a Minas Gerais. Mais uma carreta, mais uma carreta. Glória a Deus. Vamos orar? Estenda sua mão para esse altar. Esse é o momento de poder de Deus nesse lugar. A vida dele será impactada agora. Eu quero chamar aqui à frente. Vem cá, pastor Tiago, vem cá, pastor. Você está na unção do Revolution ainda, fica aqui do meu lado. Nós vamos orar nesse momento. Estenda sua mão, vamos clamar a Deus por esses queridos aqui. Santo Deus, nós nesse momento declaramos a bênção do Senhor sobre a vida de todas as pessoas que estão nesse altar. Nós declaramos que cada um deles será mais do que vencedor. A surpresa do Espírito chegou. O Espírito ouviu das esmolas e entregou pernas fortalecidas. O Espírito ouviu os clamores e entregou além do que se clamou. Senhor Deus, que eles creiam nisso e vivam um novo tempo em Jesus, e possam estar em comunhão com a igreja, porque na comunhão com a igreja, ouvindo a palavra, que a nossa fé é alicerçada. Ninguém sai de um patamar de fé para outro sem ouvir a tua palavra, sem a comunhão dos irmãos. Que aqui nas nossas células sejam abraçados, cuidados, incentivados, e possam viver um novo tempo com Jesus. E é no nome de Jesus que nós como igreja os abençoamos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Preenche os seus dados bem direitinho, que nós queremos mandar uns dados para você, mandar uma cartinha para você. Que Deus te abençoe. Igreja, declara comigo: nessa semana eu serei mais que vencedor. Eu serei sintonizado com o Espírito Santo, e eu serei a surpresa do Espírito onde quer que eu for, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dizer que